Prosperidade cristã, sim. Esse vai ser o assunto dos próximos vídeos nessa série que eu quero fazer, desbloqueando a sua mente para ser próspera e viver uma vida em abundância. Se você é cristão há muitos anos, assim como eu, com certeza você já ouviu muitas frases do tipo: ah, mas Jesus era pobre. Ah, os humilhados serão exaltados. Ah, o rico, é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Rico é tudo desonesto. Olha, o dinheiro vem com muita dificuldade. Você precisa ser pobre, porque Jesus, ele não pregou a riqueza aqui nessa terra. Olha, a riqueza está destinado aos céus, à vida eterna. Nessa terra a gente tem que buscar as coisas espirituais. Não ajunteis tesouro na terra, porque você tem que ajuntar o seu tesouro lá no céu. Provavelmente você já ouviu, né? Todas essas frases. Eu também já. E eu passei uma vida inteira ouvindo essas frases, não apenas dos líderes das igrejas, mas dos nossos pais, dos nossos... Inclusive, uma curiosidade, você já percebeu que a maioria das nossas crenças limitantes são colocadas na nossa mente por pessoas que começam com P? Pastores, padres, professores, pais, policiais, prefeitos, políticos. Bom, eu achei muito interessante quando eu descobri isso. Mas voltando, porque eu não quero ser prolixa nesse vídeo, nós vamos falar, sim, eu quero te ajudar como terapeuta. Eu sou terapeuta formada em PNL, reprogramação, programação neurolinguística, e por isso eu entendo muito bem sobre bloqueios mentais e como isso forma-se na sua cabeça, se forma na sua cabeça e faz com que você não prospere, tá? Então, deixa eu te falar, já curte esse vídeo e a partir de agora, talvez esse vídeo esteja caindo no seu feed e você de repente vai ficar, cadê a parte 2? Cadê a parte 2? Você vai colocar na lupa Despertar Sem Culpa, série Prosperidade, para conseguir acompanhar a série. Eu não sei, eu falei que ia ser 3, mas pode ser que sejam mais, tá? Eu sempre vou colocar na descrição primeira parte, parte 1. Vocês sabem que eu não gosto, mas eu vou ter que fazer porque o assunto é complexo, certo? Enfim, eu quero começar esse vídeo de hoje contando uma história para você entender como que um bloqueio de prosperidade ele é instalado na sua mente, tá? E eu vou usar uma história que eu ouvi do Dr. Lair Ribeiro e ela faz muito sentido e é exatamente dessa maneira que acontece. Não vou nesses vídeos ficar colocando versículos, base bíblica, porque ele não é um versículo de conteúdo cristão, falando, é claro que se tiver alguma coisa que eu lembrar, eu coloco para você, combinado? Então, cadê a base bíblica? O vídeo ele vai tratar de ciência, de física quântica, de um monte de situações, neurociência, para que você consiga entender da onde surgiu e por que você não prospera. Vamos lá, a ilustração. Existia um menino da qual seu pai veio a falecer, ele tinha aí seus 8, 9 anos de idade, e esse pai, ele trabalhou durante 30 anos numa mesma empresa, sempre foi um homem muito honesto, tá? E faleceu na empresa, inclusive. E durante o velório, o chefe desse homem, ele pediu para fazer um discurso e chegando lá na frente, ele rasgou de elogios o pai daquela criança e a criança ouvindo. E ele falou que aquele homem era um homem honrado, era um homem valoroso, era um homem honesto, era um homem trabalhador, era um homem de morais, era um homem... Deu um monte de elogio para aquele homem e no final ele entregou um cheque de 10 mil reais, naquela época valia muito, um cheque de 10 mil reais para aquela família, para que ela pudesse, ajudar, né? E aquela cena se passou, aquela criança extremamente inteligente cresceu e ela fez faculdade, ela fez inclusive vários cursos. Ela era muito inteligente, ela tinha notas excelentes em todos os cursos que ela fez. Ela era uma criança, uma pessoa excepcional. Só que tinha um problema. Essa criança, esse adulto, ele chegava nas empresas e ele ia crescendo, crescendo, crescendo muito rápido. Porém, quando chegava em determinado ponto, quando o salário dele atingia 10 mil reais, acontecia alguma coisa. Ou a empresa falia, ou tinha corte, ou ele era mandado embora por outro motivo, ou ele ficava doente. E a vida inteira ele tentou abrir vários negócios, os negócios iam a tortas e direitas. Quando ele conseguia ter uma renda de 10 mil,
o negócio falia. Tinha vezes que ele chegava a 20, 30 mil, e todas as vezes que acontecia isso, alguma coisa acontecia que ele tinha que gastar aquele valor que sobrava. E aí ele, desesperado por não conseguir crescer na vida, sabendo de sua capacidade, ele procurou um terapeuta. E o terapeuta, então, foi buscar a raiz desse bloqueio. E conversando dali, conversando de cá, não achava o porquê que aquele menino tão inteligente não prosperava. Ele simplesmente perguntou: me fala a respeito do seu pai. E ele contou: olha, meu pai, ele era um homem assim, 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 assado, honesto, trabalhador. E aconteceu isso no velório. O chefe dele, ele morreu, e contou a história para o terapeuta. E o terapeuta falou: tá explicado. O que aconteceu, tá? Esse menino, ao ver numa situação de impacto emocional muito grande, aquele pai ser tão elogiado e receber um cheque de 10 mil reais, entrou no subconsciente, no inconsciente dele, que uma pessoa de qualidade, com todas aquelas qualidades que o pai tinha, o valor que tinha que receber era 10 mil reais, não podia passar disso. Se passasse disso, seria desonesto. Então, ele não conseguia passar de 10 mil reais. Foi-se feito um trabalho, ali foi feito o desbloqueio, e a partir de então, em menos de um ano, esse homem se tornou um grande milionário, um homem extremamente bem-sucedido. Por que eu tô trazendo essa história logo no nosso primeiro vídeo? Porque parece que não, mas bloqueios mentais, traumas mentais, eles estão bloqueados na sua mente, estão dentro da sua mente, que não te permitem prosperar. Hoje, já se é sabido que um trauma emocional, seja de bloqueio ou seja de medo, de pavor, ele é instalado de duas maneiras. A primeira é a repetição. Quando você ouve diversas vezes a mesma frase, isso se torna um bloqueio, que é o nosso caso, né? Acredito eu, que sempre ouvimos dos nossos pais, de nossos professores, de nossos líderes, a questão de que ser rico é um problema, ou o impacto emocional, que é o caso que aconteceu com um menino. Sabe, uma pessoa que entra no elevador, tem um problema dentro do elevador e a partir de então ela cria uma fobia de elevador? Exatamente dessa maneira. Portanto, sim, nós temos bloqueios emocionais de prosperidade que faz com que nós não consigamos prosperar. E é isso que eu quero trazer aqui para você através dessa série, certo? Eu vou tentar no máximo de 7 minutos o vídeo, não quero que passe, então talvez tenha bastante vídeos, porque é um assunto complexo e eu quero destravar você nessa área. Combinado? Então no próximo vídeo nós vamos falar aí mais a respeito desse assunto.